Olá, bem-vindo ao programa Câmbio. E hoje nós vamos falar com uma pessoa aqui que soltou um relatório que estava dizendo que a volatilidade do câmbio para frente deve diminuir. Me intrigou muito. Essa pessoa, além disso, é um super amigo meu. Mas antes de eu apresentá-lo e falar quem é, tem um curso de câmbio aqui que eu dou aula. Se você entrar lá, Infomoney Cursos, tem da dólar para investidores. Muita coisa e muita informação que vai te ajudar na tomada de decisão ou vai te ajudar ao menos a entender um pouco mais como funciona esse mercado e como é que isso pode te ajudar, tá? Mas vamos lá, não vai entrar lá agora não, porque agora a gente vai conversar aqui, depois você olha lá. Então eu vou conversar aqui hoje com o Nicola Saad, que é gestor da Persevera. Tudo bom, Nicola? Tudo bem, Gustavo? Como vai? Tudo bom. Então, esse relatório teu me chamou bastante atenção, porque você falava que essa nova normal de juros que a gente tem vai levar a um novo cenário de volatilidade de câmbio. Explica um pouquinho mais isso pra gente. De fato, Gustavo, a gente acredita que o Brasil está passando por um ajuste que é estrutural na taxa de juros. Por conta da queda da inflação, que a gente conseguiu finalmente a um elevado custo, mas que nos permitiu genuinamente trazer a taxa de juros local para um patamar mais baixo, né? O Brasil sempre foi conhecido por ser um país com elevadíssima taxa de juros na comparação internacional. E esse fator é que explica uma maior estabilidade, na nossa visão, da taxa de câmbio olhando para frente. Porque quando o país tem uma taxa de juros muito elevada, essa taxa de juros ela atrai um capital especulativo para esse país. Por conta do famoso carry trade, que envolve você ter exposições, os traders terem exposições a países com elevadas taxas de juros, de forma que o prêmio dessa taxa de juros compense qualquer risco cambial. Entendi. Aquela história de você tomar dinheiro a 2% num lugar e aplicar 15%, 20% no outro. Exatamente. E aí você aguenta uma desvalorização cambial grande por conta desse carrego. Grande. Só que acontece que na nossa estrutura econômica, isso também gerava uma grande instabilidade, que, de certa forma, causava a própria reversão do movimento no futuro. Principalmente por conta da nossa elevada dívida, da instabilidade fiscal que acabava sendo percebida quando você paga um juro muito elevado sobre uma dívida relativamente grande. Em outras palavras, depois que os investidores montavam as posições de carry trade, qualquer reversão do cenário local, do cenário global, já chamava atenção para os riscos envolvidos no carregamento daquelas posições. O Brasil deixava de ser um lugar que pagava altas taxas para passar a ser um lugar que poderia a qualquer momento ter um problema de instabilidade de dívida, e aí você tinha a reversão forte dos fluxos de capitais. Quando a gente olha, por exemplo, a magnitude das oscilações cambiais em países com taxas de juros mais baixas e países com taxas mais altas, mesmo entre mercados emergentes, que são mais semelhantes ao Brasil, a gente observa que realmente a volatilidade cambial em países de taxa mais alta acaba sendo muito mais elevada. E é isso que justifica a nossa visão de uma certa mudança no padrão da volatilidade cambial. A gente está migrando de uma situação de uma instabilidade intrínseca causada por aquelas altas taxas de juros para uma situação mais estável, na qual o país caminha até para uma normalidade maior nesse sentido, né? Uma taxa de juros mais coerente com uma estrutura econômica que a gente está migrando gradativamente. Tá. Deixa eu endereçar um pouquinho essa parte de juros aí, que é uma parte essencial dessa tua conclusão de ter menos volatilidade em câmbio, né? A taxa de juros no Brasil está caindo por fatores internos ou porque o mundo está indo para taxas de juros cada vez mais baixas, né? Hoje você tem vários países, hoje, principalmente europeus, com taxas de juros negativas, né? Então, assim, é simplesmente está caindo porque eles estão caindo ou porque está melhorando mesmo? Esse diferencial Brasil contra o resto do mundo está diminuindo? Realmente existe um fenômeno global muito relevante de queda de taxa de juros, como você colocou, e é claro que nós estamos inseridos nesse ambiente global. Um dos fatores pelos quais a taxa de juros no Brasil está finalmente caindo é o fato de que a taxa global está caindo. Só que nós estamos vivendo esse ciclo de forma um pouco defasada, principalmente por conta de que nós ficamos alguns anos com uma política econômica que estimulava muito a demanda e manteve uma pressão elevada sobre a taxa de juros interna, sobre a demanda interna e, por conta disso, sobre a taxa de juros. Então,
de fato, nós estamos caminhando, fazendo um processo que acompanha o que acontece no exterior, mas é verdade também que nos últimos anos, mais recentemente, o Brasil está fazendo uma espécie de catch-up, né? Está chegando agora, finalmente, num processo que os demais países viveram há mais tempo, e agora você pode dizer que efetivamente por conta disso nos últimos anos o diferencial caiu de forma relevante, de tal sorte que sim, a gente entende que a gente se aproximou mesmo dos outros países, apesar de ter como pano de fundo esse fenômeno global que você citou da redução de taxa de juros estruturalmente mesmo. Tá bom. E na tua opinião esse processo deve continuar ainda ou ele já acabou? Na nossa opinião, esse processo deve continuar. E agora, é claro que a gente continua vendo um processo de juros baixos, um ambiente de juros baixos globalmente, né? Mas nos últimos dias a gente viu uma nova queda nas taxas de juros nos Estados Unidos por conta das preocupações com a guerra comercial. Então os ventos externos continuam. Mas nós temos uma visão que a nossa situação, infelizmente por um motivo ruim, por um motivo que a gente está realmente digerindo um excesso de alavancagem que nós vivemos anteriormente, o nosso processo vai continuar ainda por algum tempo. A gente acredita que o Banco Central vai ter que realmente promover um afrouxamento monetário, um estímulo adicional relevante para que a economia finalmente retome taxas de crescimento mais robustas. De certa forma, porque a gente está digerindo essa alavancagem, né, principalmente uma redução importante do tamanho do setor público, e também uma alavancagem elevada das famílias que está sendo digerida, e de tal sorte que a ferramenta que sobrou para o estímulo da atividade econômica é a taxa de juros. Então é uma combinação de um processo em que a taxa de juros estrutural, que os economistas chamam de taxa de juros neutra, vem caindo bastante, mas mais do que isso, nós vamos precisar dar um estímulo econômico que vai fazer o Banco Central levar essa taxa até para patamares mais baixos. A gente não considera impossível, na Persevera, que esse ciclo de afrouxamento monetário termine com uma taxa lá Selic na casa de 4% ao ano. Então, realmente, a gente acha que vai ser importante esse ciclo de redução. Isso não faz parte da redução que a gente chamaria de estrutural, que justifica a nossa visão no câmbio. Essa é uma componente mais cíclica, uma visão mais do que a economia do Brasil precisa no curto prazo de estímulos monetários para iniciar um processo de recuperação mais robusto. Mas a gente entende que o Brasil vai andar um pouco mais rápido nessa direção. E aí, levando aquele teu raciocínio, que você teria um diferencial de juros menor, menos desse hot money, aquele dinheiro que vem aqui só para pegar isso daqui, entra e sai muito rápido, que tem mais volatilidade. Mas se você cai muito essa taxa de juros, você poderia ter um efeito ao contrário também, né? Do brasileiro começar a investir muito lá fora e isso daí também gerar mais volatilidade nessa discussão, não? Acho que em parte sim. É claro que os estímulos econômicos, né, o estímulo de uma taxa de juros mais alta que segurava bastante capital internamente. Por outro lado, você tem também um aspecto de que existe o lado do passivo, por exemplo. Uma coisa que a gente olha também é o fato de que as empresas usam muito o mercado internacional para se financiar, usaram por muito tempo, principalmente porque a taxa de juros em dólar era bem mais baixa que a taxa de juros em real. Claro que isso também contribui com a instabilidade, uma vez que quando você tem momentos assim que as empresas ficam com receio de desvalorização cambial, elas correm para fazer hedge no mercado e puxam a taxa cambial, acentuam o movimento de depreciação da moeda. Com uma queda na taxa de juros, isso a gente já começa a observar, na taxa de juros relativa, muitas empresas passam a se financiar no próprio mercado local. Num primeiro momento isso até gera um fluxo de saída, né, porque ela tem que fazer o pagamento daquela dívida que ela tem lá fora, mas ao longo do tempo ela vai ficar menos vulnerável a oscilações da taxa de câmbio, então a procura por hedge pode baixar. Não é que a queda da taxa de juros não possa gerar alguma pressão por desvalorização, gera de fato, mas ela tem essas outras componentes que atenuam esse efeito quando a gente olha em prazos mais longos. Tá. Um pouco nessa mesma linha de discussão, Nicolas, a gente teve aí esse anúncio do Banco Central do Brasil de que ele vai arrumar a legislação, desburocratizar, vamos dizer assim, a legislação cambial para que as pessoas possam ter contas em dólar aqui no Brasil. Isso é uma mobilidade de capital muito maior. Isso também não afetaria a volatilidade do câmbio? Olha, a gente tem uma visão muito positiva desses processos de desburocratização
no Brasil, não só na parte cambial, como nos outros setores da economia, e a gente vê esse governo, essa equipe econômica bastante empenhada nessa redução de burocracias, de custos, etc. O fato de o brasileiro poder ter uma conta em dólares no Brasil pode gerar uma ampliação da demanda por dólares na nossa visão. Mas é verdade que hoje em dia já existe uma certa liberalização do mercado cambial do ponto de vista de investimentos, né? Já é possível você ter conta no exterior, existe a declaração de ativos brasileiros no exterior que é feita ao Banco Central, então já é possível. Você tem os próprios derivativos aqui da B3 que qualquer pessoa física pode operar. Pode operar. Então, assim, a gente acha que não vai mudar tanto o acesso ou a busca por dólares. Por outro lado, e esse é o lado positivo dessa movimentação, precisa sim no Brasil você ter uma redução dos custos financeiros. Um deles é o spread no mercado à vista de câmbio, por exemplo. Eles precisam ser reduzidos para permitir uma maior eficiência econômica. Eventualmente permitir a conversibilidade da moeda, que faz parte do projeto, mas para o futuro, que para quem faz posições em moedas, né, como a gente, como gestor, é interessante porque a moeda passa a ser negociada 24 horas por dia. Né? O real, hoje em dia, tem momentos que ele fica fechado, não tem como você transacionar o real. Você pode transacionar derivativos, mas é mais difícil com o mercado à vista fechado. Mas esses objetivos de reduzir a burocracia e reduzir custos de operação no mercado, a gente vê com muito bons olhos. Certamente o fato de que você tenha a conta em dólares pode ser um atrativo até para as pessoas físicas, mas a gente não entende que é o ponto principal do projeto inteiro de modificações no mercado de câmbio do Banco Central. A gente acha que o importante mesmo é aumentar a eficiência do mercado de capitais em geral e do mercado de câmbio em particular. Tá bom. Um outro ponto, Nicolas, que a gente fala assim, não estava olhando câmbio no Brasil, montar posições de câmbio do Brasil, todos os traders em geral comentam que a formação da taxa de câmbio no Brasil não é feita no spot, e sim no futuros. Isso é diferente de todos os lugares do mundo. Você corrobora com essa visão? Sim, isso é verdade e está um pouco relacionado a essas imperfeições que existem no próprio mercado à vista, no mercado spot. A normalização do mercado levaria a você ter uma situação em que, como nos outros países do mundo, a taxa de câmbio à vista é que gera a precificação dos mercados derivativos. Né? Aqui, realmente, o mercado futuro dá o preço e o mercado à vista é ajustado pela tal da operação do casado, né? Que é a arbitragem entre os dois mercados. Então, sim, é verdadeiro isso. Isso é uma das coisas diferentes que a gente acredita que o Banco Central está atuando para mexer, e é salutar mesmo que mexa e ajuste, que a gente passe a ter um comportamento mais normal, como é nos outros países. Mais parecido com os outros lugares do mundo. Tá bom. Falando em relação ao fundo teu lá, quando você precisa montar uma posição cambial, seja de compra ou seja de venda, que tipo de instrumentos você usa? Para os fundos, a gente tem algumas alternativas. Hoje em dia, a gente tem, em relação ao real, certamente a gente tem os derivativos da BMF, o dólar futuro e as opções de câmbio, que a gente usa bastante nas posições. Para as outras moedas, a BMF está com uma gama interessante de contratos futuros de diversas moedas em relação ao dólar. A gente tem usado bastante esses contratos, eles têm alguma liquidez na tela e também liquidez quando você cota um dealer, né? um banco broker, que oferece. Um dealer que oferece e depois registra lá. Isso, então você paga um spread bem aceitável e consegue fazer montagem de posições em diversas moedas. O fundo também pode utilizar um instrumento de comprar ativos à vista no exterior. Ele pode ter uma conta no exterior no qual ele manda recursos aí através do mercado à vista e faz aquisições à vista. E um instrumento bastante utilizado que a indústria de multimercados caminhou para ele é você deter um fundo lá fora, que é um veículo exclusivo para fazer as suas estratégias offshore, e aí você faz uma aplicação nesse fundo, e esse fundo aí pode fazer uma ampla gama de ativos, aí não é só ativos à vista, principalmente derivativos, que não podem ser feitos diretamente por uma imperfeição fiscal da situação atual que a gente tem no Brasil. Então, essas são as ferramentas que você pode utilizar hoje. Nesse caso dessa segunda opção de um fundo que investe num fundo lá fora, você tem uma limitação de percentual do fundo aqui. Né? Isso, o fundo aqui precisa, como o fundo aqui tem uma restrição, o fundo para investimento
investidores em geral pode aplicar até 20% em ativos no exterior, você teria que usar esses 20% para fazer essas estratégias. Vale também se você for comprar ativos à vista direto, né? Os 20% também são efetivamente no exterior. Quando você usa derivativos na BMF, tem a grande vantagem de que não se aplicam as restrições de investimento no exterior. Embora sejam ativos internacionais, o investimento é feito no Brasil, então ele não entra nessa caixinha, vamos dizer assim, do ponto de vista regulatório. Deixa eu aproveitar um pouco a tua expertise para ver se você tem alguma dica para o pessoal, pessoa física, né? Que instrumento você acha que é o melhor instrumento para uma pessoa física investir em dólar aqui no Brasil? Quando a pessoa está com um objetivo de investir no dólar especificamente, eu acho que um instrumento mais fácil seria um fundo cambial. Existe uma boa gama de fundos cambiais. A vantagem do fundo é que ele já te provê a diversificação, segue todas as regras da CVM 555, e o único problema é que você precisa estar atento à taxa de administração que você está pagando, que isso vai reduzir a sua rentabilidade, mas normalmente você tem opções boas de fundos cambiais. Ele é muito prático de ser utilizado. De forma mais... Seguindo algumas estratégias um pouco mais complexas, a pessoa pode deter uma conta no exterior, mandar o dinheiro para fora através das operações da operação de TIR, né, Transferência Internacional de Recursos, e aí ela vai eventualmente investir esse recurso no exterior. Ou se a pessoa tiver mais familiaridade com o mercado financeiro, sempre dá para usar os derivativos da BMF, que permitem que você tenha exposição cambial direcional ou com opções. Mas aí realmente dá um trabalho a mais. Não é para aquela pessoa que precisa se proteger de uma exposição que vai ter porque vai fazer uma viagem ou vai ter um gasto com uma educação no exterior, alguma coisa desse tipo. Quer entender um pouquinho melhor do produto, né? Isso, e dá um certo trabalho de fazer a manutenção das estratégias e tal. Então, assim, eu acho que o instrumento mais prático mesmo seria um fundo cambial. O fundo cambial está aqui no Brasil, né? Isso. Eu achei curioso um segundo, que as pessoas têm muita curiosidade, talvez por pouco conhecimento, sobre você abrir uma conta no exterior, né? Uma coisa totalmente legal, fácil, que você pode abrir e mandar dólares registrados no Banco Central. Sim, não tem nada absolutamente legal. Não tem nada de misterioso. Não tem nada de misterioso, de ilegal, né? Uma coisa totalmente qualquer pessoa pode fazer, tudo certinho declarado, paga imposto, tudo bonitinho. Exatamente. Né? Então, acho que é uma alternativa também que pode ser interessante, dependendo do que você estiver fazendo. Nicolas, recentemente você mudou ali de uma posição em um banco, uma asset e tal, e foi para uma ideia de montar um fundo teu, né? Como é que foi essa mudança? Você opera o mercado de câmbio hoje diferente do que você operava antes? Qual a grande diferença que teve nisso? Eu diria o seguinte, eu fiz essa mudança realmente recentemente, eu trabalhava na Western Asset, era gestor de renda fixa, mais voltado para investidores institucionais, e surgiu a oportunidade da gente iniciar a nossa gestora, empreender, e a gente começou lá na Persevera. Acho que tem algumas coisas que são diferentes, né? A primeira é exatamente essa, a questão do empreendedorismo, né? De você realmente estar tocando o seu negócio. É claro que o profissional sério trabalha com seriedade em qualquer instituição, mesmo na sua. Mas existe realmente uma satisfação importante de você estar trabalhando no seu negócio, estar construindo uma coisa, principalmente desde o começo. E acho que tem uma mudança um pouco no dia a dia, né? A estrutura de gestão que a gente tinha lá era uma estrutura mais colegiada, até por ser voltada para investidores institucionais, é um investidor que tem um horizonte de mais longo prazo, não faz tantas alterações de posições. E na Persevera eu tenho realmente um livro do qual eu faço gestão, que hoje é o livro de juros e moedas global. E a decisão nesse livro realmente é minha, né? Na verdade, a gente acredita na Persevera que um aspecto muito importante de uma estrutura robusta de gestão é ela te prover diversificação das estratégias. E diversificação das estratégias envolve diversificação das ideias de investimento, de quem teve as ideias, de quem está fazendo a administração. Então, cada gestor na Persevera tem o seu livro e totalmente responsável pelas decisões de investimento daquele livro, claro, dentro de um processo em que a gente discute as alternativas e os cenários na empresa, dentre todos os profissionais de investimento. Mas essa é uma outra diferença importante. Então, realmente é um trabalho mais
traz um resultado mais direto das minhas decisões do que numa instituição, né? Em que você faz um processo colegiado, que também funciona muito bem, né? Deixa eu pegar um outro gancho do que você estava comentando aí, que você falou que você tem uma carteira de moedas, né? Que você não é só real dólar. Né? Como é que você vê essas discussões entre as outras moedas contra o real ou entre elas? Você tem que analisar a estrutura de todos os países que tem essa moeda. Como é que você consegue organizar isso? Eu separaria em duas partes. Acho que tem uma parte que é mais sistemática, que na verdade é o posicionamento de mercado que você pretende obter. Então, por exemplo, um posicionamento que tradicionalmente se beneficia de mercados que estão melhorando, né, de mercados de risk-on, que a gente diz, é você comprar moedas de países emergentes. E o contrário seria, num cenário em que o risco está piorando, você compra as moedas do safe havens, o ien, o G7 o franco, ali, né? O G7 e principalmente esses de taxas de juros muito baixas, né, o ien e o franco suíço. Então tem uma parte da estratégia que é macro. Não necessita exatamente que você tenha uma visão sobre cada país, você pode até diversificar isso. Mas, ocasionalmente, você tem uma visão mais específica de alguma moeda. Por exemplo, a gente fez uma posição vendida em algumas moedas que estavam mais sujeitas, alguns meses atrás, mais sujeitas a uma piora no trade wars, porque naquele momento o mercado estava otimista com a solução, né, com os Estados Unidos e a China chegarem efetivamente a um acordo. Então a gente fez alguns países que poderiam estar mais vulneráveis. Eu me lembro que a gente tinha uma posição vendida em peso mexicano quando estourou aquela questão da imigração, né, do Trump fazer uma pressão para o México controlar o problema da imigração num contexto um pouco retaliatório ali. Então, isso aí já demanda uma análise mais específica de um país ou outro. Pode acontecer que realmente você tenha que se aprofundar, e a ideia é, claro, que quando a posição em um único país vai ficar grande, você aí tem que se aprofundar em como é que está a situação econômica, qual que é o momento do ciclo econômico, a política monetária, a política fiscal, enfim, tudo que a gente analisaria, sempre analisa para fazer as posições em Brasil, você teria que fazer para fazer essas posições de juros ou de moedas nesses outros países. Tá ótimo, Nicolas. Chegou no final do tempo aqui, né? Infelizmente. Muito obrigado Obrigado, Gustavo, por ter vindo aí, compartilhado todo esse conhecimento, essa ideia com a gente. Tá? E para você que nos viu, obrigado e até semana que vem.